Razão de Armas, Tiago o nome dele, né? Falando sobre os canais comunistas no Brasil. Ai. Mas antes de entrar no tema desse programa, Ó, livros. o que você acha que tem Me livro de livros e me armo de armas. tem tido um crescimento absurdo de canais comunistas, né? Aqui no Brasil, principalmente. E se você acha que a ideologia da pessoa... Será que ele sabe que o maior streamer do mundo, literalmente o maior streamer do mundo, e um dos maiores criadores de conteúdo do mundo, o Hassan, ele é comunista? Então, assim, não é um fenômeno no Brasil, né? Inclusive, há esse fenômeno muito na Europa, tá, pessoal? Muitos criadores de conteúdo comunistas, socialistas, tiktokers, que, inclusive, são grandes a tal ponto de influenciar eleições, tá? Então, não acho que também que é um fenômeno isolado da extrema-direita ter influenciadores que estão... Cara, também tem tiktokers, progressistas, comunistas, socialistas, sabe? Que estão se destacando no mundo. E, claro, o maior, né, de todos é o Hassan. Pessoa que estuda ou se propõe a falar história, ela é normal existir porque as pessoas têm opiniões e o quanto isso pode estar permeando as opiniões e os vídeos e os estudos da pessoa. Entendi. Assim, Vilela, eu sou um cara pró-liberdade de expressão. Eu acho que ter canais comunistas... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo. Eu não tenho absolutamente nada contra. A galera sabe que me acompanha. Eu sempre fiquei na minha. Sempre fiz meu trabalho na minha. A galera sabe como eu coloco tudo de mim em cada vídeo que eu faço. Então, não vejo problema nenhum. Eu acho que é interessante até que surge essa oportunidade de ter canais que tentam propagandear uma ideologia, porque a gente tem como contrapor com estudos históricos e reafirmar o que a gente já sabe por anos na academia. Sabe? Então, assim... de certa forma, o que eu vejo esses canais crescem, assim, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação rápida, no sentido de extremismo, é a mesma coisa do terraplanismo. Tá. Lembra quando surgiu... Não existia extremismo no YouTube. O YouTube era uma terra muito pacificada, era uma terra muito tranquila, né? E aí começou, comunista, aí começou o extremismo no YouTube. Os terraplanistas, eles bombaram, né? Pô. Tipo assim, cara, terra plana, que parada é essa? Terra plana? Mas como assim? Voltamos a falar de terra plana, né? Isso é coisa de Idade Média, antes da Idade Média, né? Então chamou atenção, né? Vídeos, às vezes, com muitas visualizações, inclusive. Aí, de repente, veio uma galera falando de golpe de Estado. Não, a gente tem que dar um golpe de Estado, pegar nas armas. A gente tem que derrubar o governo. Falando do bolsonarismo, aí, ó. Criticando o bolsonarismo, hein? Criticando o 8 de janeiro. Isso aí, Thiago. Thiago Braga, lembra o nome dele? Thiago Braga. Isso aí, se posiciona duramente contra os atos golpistas de 8 de janeiro. Olha lá. Pelo proletariado, falando de revolução. Isso choca, né? De certa forma, isso choca. Porque... Tá lá no STF, né? Quebra, né? Isso choca muitas pessoas. Choca, inclusive, a esquerda, né? E sim, porque nem todo mundo da esquerda é desse jeito. Não, inclusive a gente tá no meio de uma guerra civil entre esses canais, inclusive. Tá tendo uma briga entre eles agora, oh, meu Deus bem do céu. grande, do Gustavo com os outros canais. Olha lá, rapaz, chegou no Virilha o debate. Chegou no Virilha a discussão. Ó, eu fiz um vídeo para a área de membros, que tá disponível aí para quem é assinante da área de membros, vai assistir lá, que é o que eu penso sobre a treta dos web comunistas, né? Coloquei web comunistas entre aspas, porque eu acho que é um termo bobo também, né? Mas enfim, qual que era a minha posição lá, né? O pessoal, como sempre, para variar, sendo extremamente histérico, né? Agora acabou. Estou do lado do Jones Manuel, estou do lado do Gustavo, estou do lado do fulano. E é sempre aquele drama, né? Acabou pra esquerda. E eu propus uma outra linha de raciocínio. E essa fala do Vilela prova que eu estou certo. Luiz, o que você falou lá? Vai ter que assinar pra ver. Vocês veem que eu não erro uma, tá? Vocês veem que eu não erro uma. Então tá aí, ó. Até o Virilha já tá sabendo da treta. Assista ao vídeo que você vai ver a minha posição, que você vai ver que eu tô certo. Aí de Gustavo Machado e outros canais. Tanto são visões diferentes dentro desses canais, mesmo tem visões até conflitantes. Né? Tanto comunista que eu até brinco com a galera, tem mais web comunista do que proletário no Brasil, meu amigo. Pô, bem que podia ter mesmo, né? Bem que podia ter.
Esses caras estão dando mole em não tomar logo o Estado a mão armada, porque... Tem assim, muita gente já, né? Mas assim, brincadeiras à parte, é isso. Eu acho que faz parte do jogo democrático a galera se manifestar, não tem absolutamente nada contra. Eu faço os meus vídeos, todos os meus vídeos que eu fiz sobre o assunto, de maneira geral, era para me defender de ataques, né? Mas, de qualquer forma, acima de tudo, é para informar, né? Cara, nisso daí, essa treta que ele teve com os comunistas, que ele respondeu, os caras, principalmente o Gustavo Gaiofato, ele ganhou, cara. Sabe o que ele ganhou? Eu vou explicar por quê. Vou explicar por que nessa ele saiu ganhando. E isso tá óbvio nos números mesmo e na consciência geral das pessoas. Por quê? O React, ele é tratado como um conteúdo menor, como um conteúdo preguiçoso. O cara só liga a câmera e tal. E eu que faço React aqui, eu também não vou ficar, floreando. Eu acho que é um estilo, é um tipo de conteúdo, é um formato de conteúdo que tem um público que gosta, tem um público que consome. O próprio YouTube revelou através de pesquisas que a maior parte do público prefere assistir conteúdos de React. Então é um conteúdo que bomba, que do termo de vista técnico, tudo que você precisa é uma webcam, um microfone e um computador. Então você não precisa gravar nada, você não precisa editar nada. Então, tem essa percepção do público, essa percepção geral, que o React é um conteúdo menor. É um conteúdo preguiçoso, que você pega o trabalho de alguém e só fala por cima. Não tá errado, né? Eu não acho isso ofensivo, tá? Eu não acho que isso diminui a proposta ali do conteúdo do React, desde que o cara que tá reagindo, claro, ele adicione comentários. Enfim, o próprio YouTube tem guidelines específicas sobre o React, sobre o uso do React, tá? Mas aonde eu quero chegar com esse ponto? De um lado você tem o Thiago Braga, que ele vai lá e faz um vídeo, ó, tá aqui, tá as referências bibliográficas, tá aqui, ele edita, ele narra, tá. E aí do outro tem os caras fazendo react do vídeo dele, entendeu? Quando você usa o vídeo de alguém pra fazer um react, você dá munição pra esse cara. E aí você vai ter que lidar com o fato de que em algum momento ele pode te responder dentro de um outro formato que não é React, e que daí ele pode novamente pegar, preparar material e ir ponto a ponto. Porque o React, ele é ao vivo, né? Ele é ao vivo. E aí a pessoa tem que, muitas vezes, improvisar. A pessoa, no calor ali de estar com o chat, né? Aí o chat começa, o cara xinga, o cara adjetiva, o cara entra na bagunça do chat, ele fala uma abobrinha, ele se perde. Aí você dá munição pro cara pegar o teu vídeo, assistir com calma e ir ponto a ponto, destrinchando ponto a ponto, pegando errinho teu e pau, jogar um vídeo. E aí, qual que é a percepção geral do público? Pô, é isso, é um cara que tá criando conteúdo e outros caras que estão fazendo react. Então, aonde eu pretendo chegar com toda essa discussão? Que o webcomunismo, que se convém chamar de webcomunismo na internet, ele está muito associado ao React. Ele está muito associado à produção de React. Então, para o grande público, gera muitas vezes essa mentalidade de que comunista só faz React. Ele não consegue produzir um conteúdo, ele não consegue fazer um vídeo ensaio, ele não consegue adicionar algo além. Vocês estão entendendo? Gente, o Ian Neves faz React, gente. Eu sei que vocês amam falar que o Ian Neves não faz React, mas o que vocês entendem como React? React é formato. React não é só ficar dando pausa em vídeo. Se você tem uma câmera no cantinho, você tem um chat embaixo, você está lendo textos e colocando informações na tela, gente, isso é um React. Parem de achar que isso diminui o trabalho do Ian Neves. O Ian Neves faz React e ponto final. O Jones também faz React de vez em quando e tá tudo bem. Não é um problema, sabe? Vocês gostam muito de bater nessa, mas React é formato. Não é simplesmente ficar dando pause e play, tá? React é formato. Então, o canal História Pública não é. O canal História Pública é um canal de ensaios, tá? O canal História Pública é um canal de ensaios. O canal do Ian é um canal de React. Pronto, não tem. Então, o que acontece? React não é quando tem um vídeo? Não, React é formato, gente. Então, quando você tem um formato que está muito preso nessa ideia de React, você gera um senso comum, entendeu? Você gera um senso comum. De que os webcomunistas só produzem conteúdos assim, entendeu?
né? Pra informar o público. E Vilela, é o seguinte, cara, eu já Mas você acha que reparei... sempre vai ter viés? É impossível tirar o viés? Sim, o viés ele existe. Não tem como, né? Não tem como você retirar a subjetividade. A gente tá falando de ciências humanas, né? Qualquer pessoa vai ter uma visão do mundo. Mas essa visão do mundo, Até ela um não... fotógrafo jornalístico, quando ele escolhe o ângulo que ele vai fotografar o negócio, ele já é um viés, né? Ele não precisa ser bitolado. É isso que eu tô falando. Quando você é confrontado com evidências, você pode ter um viés. Mas você pode muito bem entender que essas evidências precisam, de alguma maneira, se você tiver honestidade, se você não for um propagandista, né? Porque tem pessoas que são propagandistas. O objetivo delas é fazer uma propaganda política ou de qualquer regime, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum que critiquem o capitalismo. Eu tenho várias críticas ao capitalismo. Eu não preciso defender o capitalismo. Em nenhuma medida. Em nenhuma medida. Por quê? Não há a menor possibilidade de qualquer viés político desse sistema cair. Esse sistema já passou por múltiplas reformas. Se Karl Marx estivesse vivo hoje, ele teria um choque. Porque o capitalismo brutal que Marx viu na época dele, e que as críticas que ele fez são corretas, de fato, ele viu um capitalismo onde era a brutalidade acontecia todo. Selvageria. Era selvageria, né? Ele ia ficar em choque mesmo, porque ele ia chegar em 2025 e descobrir que existem defensores desse sistema. Defensores do capitalismo. Ele ia ver debates no YouTube das pessoas falando, não, tem que ter capitalismo. E aí ele entrou em choque mesmo. Aí ele ia ficar biruta mesmo. Falou, o quê? Agora, além de estarem inseridos nesses sistemas, eles defendem. Mas quem tá defendendo é o patrão? É o bilhão? Não, é o funcionário. O quê? Né? Aí eu acho que ele nunca imaginaria que hoje o trabalhador tivesse acesso a tantas coisas, né? Acesso a processar seu patrão, né? A ter bens que nunca ninguém jamais pensou naquela época em ter, né? Fazer greve e não ser preso por isso, né? Enfim, uma série de patrões sendo obrigados a indenizar seus... Ô, louco, mas tinha greve pra cacete na época do Karl Marx, pô. Deus o livre. Tinha greve... Bom, enfim. Seus funcionários. É claro que tem muita coisa que precisa ser corrigida e eu sou um cara que é isso. Tudo na conversa, né? Em relação a qualquer assunto é válido dentro da perspectiva democrática, né? Porque não há nenhuma possibilidade, Vilela, por isso eu falo, né, que isso não me incomoda, esses canais, né, comunistas que falam sobre esse assunto, não me incomoda, por quê? Quantas cadeiras esses comunistas conseguiram nas eleições agora? Quantas? Eu posso dizer que 0. Posso estar enganado, mas eu acho que não conseguiram nenhuma. Que isso, todas? Todo mundo tirando o Bolsonaro, todo mundo é comunista no Brasil. O presidente da República é comunista, o Centrão é comunista. O único que não é comunista no Brasil é o Bolsonaro, o Eduardo Bananinha e o Nicolas. Em qualquer estado. Não tem ecoado, então, no voto. Não tem ecoado, né? Então, assim, esse crescimento já está estancado. Esse crescimento que, de repente, a galera, né? Essa galera extremista, golpe de Estado e revolução e matar o burguês tem que ser escapelado. Eu já vi palestras de comunistas, até pessoas idosas, cara, comunistas idosos. Com conservador, a gente não tem que conversar, não. Com conservador, é no fuzil. Que isso? Pendurar em um poste. Escalpelar. Foi alguém do chat, E coisas do tipo, né? Então isso é risível, isso é até risível, né? Porque se você vê a quantidade de testosterona que emana desses web comunistas... Invocou a texto, hein? Esse pessoal tem um negócio com testosterona, eu vou falar uma coisa. É assustador mesmo você imaginar uma revolução feita por esses caras, né? Então, assim, eu acho que no fundo o povo brasileiro encara isso como sendo um teatro, né? Eu acho que tem um interesse genuíno de, deixa eu ver qual é a parada, mas não se sustenta. No final... Não é isso não. Eu vou falar uma coisa. O que acontece é o seguinte. Eu vou explicar pra vocês. Vou explicar por quê. Assim, tem algumas coisas pra explicar o crescimento desses canais, mas eu vou... Eu tenho um vídeo aqui que agora não tá mais no ar, porque eu tirei um monte de vídeo do ar. Por um problema que eu tive aqui de direitos autorais no canal. Mas enfim, o ponto é o seguinte. Os canais comunistas cresceram basicamente por 2 motivos. O primeiro motivo deles, eles aprenderam que para criar conteúdo na internet não basta você ser bom, saber muito, ler muitos livros, ser extremamente inteligente,
Ai, como eu sabido, tenho muitos títulos. Não, você tem que adequar esse conteúdo para a linguagem das redes sociais. E ponto final. Não adianta não gostar disso, tem que fazer ponto. O meio que eles encontraram foi através do React, a maioria, pelo menos os famosos aí. Então teve esse primeiro movimento. O segundo movimento é que o YouTube, as redes sociais, no modo de vista geral, apesar do pessoal da direita discordar e achar que todo mundo é comunista, eles sempre foram dominados, assim como praticamente tudo, por conteúdos liberais de direita, da meritocracia, principalmente a gente vem de uma época do golpe da Dilma, Michel Temer, né, o Miguel Temer, Bolsonaro. Então o YouTube sempre teve essas personas espalhadas por diferentes áreas de entretenimento, desde games, futebol, bodybuilder, comentaristas de política. Então eles sempre estiveram muito espalhados, tá? Muito diversificados na internet, né? O que acontece? Quando começa no pós-pandêmico esse progressismo novamente ganha força, né? Uma coisa progressista, as pessoas que já eram minimamente progressistas e tal, elas não encontravam mais as respostas para os anseios delas, em canais progressistas. Porque era a mesma coisa. Democracia, defesa da democracia, o amor, mais amor, não sei o quê, papapá, né? Eles não conseguiam mais encontrar respostas dentro dessa lógica de canais políticos, né? Então, o cara não era de direita, então ele não ia assistir um Nando Moura e uma Mamãe Falei. Aí ele assistia um cara que era progressista e aquela conversa de sempre. Eu falo, mas de novo, cara? Já tô escutando isso tem 10 anos. E aí aparece um Jones Manuel que já estava agindo, tem uma Sabrina Fernandes, a Tese 11, você tem um trabalho da Laura Sabino, você tem um Gustavo Machado, começam a aparecer o pessoal aí, o Ian Neves, o Gustavo Galfato, a Caroline Sardá, e mais alguns nomes aí, enfim, não dá pra lembrar todos o tempo inteiro, né? E esses caras essa galera começam a apontar umas ideias, apontar uns direcionamentos que para esse público, para essa massa de pessoas, era inédito até então. Explicar o capitalismo, esse sistema que elas... e não colocar esse sistema capitalista dentro dessa lógica, eles começam a entender que há uma outra saída através de outros, né? Através de outras posições políticas. E é por isso que esses canais, outros canais, esses canais começam a ter uma atração. Não dá pra crescer pra sempre, né? Não dá pra crescer pra sempre. Então é óbvio que tem um teto. Todo mundo tem um teto, pô. Né? O canal do Nando Moura tem um teto. Você não vê o Nando Moura pegando 1 milhão de views por vídeo. Né? O canal do Mamãe Falei tem um teto. O canal do, sei lá, todo mundo, o Nicolas Ferreira uma hora vai ter um teto também, já se é que não tem. Então é isso, chat. Esses canais, eles trouxeram uma nova abordagem política dentro desse contexto, dentro dessa lógica de criação de conteúdo. A grande questão não é que se vai se sustentar ou não, a grande questão é, saberão esses criadores de conteúdo dar uma direção para essas pessoas? Sabe? Então senão vai ficar também só repetindo frase de efeito, palavra de ordem, arrisca aparecer alguém que tem uma frase de efeito e uma palavra de ordem mais objetiva para essa pessoa. Então, não é apenas radicalizar, é direcionar, entendeu? Não é só radicalizar, falar, tá tudo errado, é uma merda, tá. Mas, cara, e daí? E daqui pra lá, né? Eu vi aqui, porque é político. No final... sim, tudo é no político. final é política. Claro. No final sai o conservador, sai o capitalista, vai entrar um comunista que é corrupto, que vai fazer uma desgraça na vida das pessoas. É só olhar a história. Se você olhar a história, o meu livro ele ajuda muito nesse sentido. Se você olhar a história, você vai ver a quantidade de resistência e de brutalidade que foi feita. Então o povo não vê milagres acontecendo, de repente vai virar uma chave e o sistema vai melhorar. Não. Então, eu diria que o povo tem muito mais ódio de político do que do patrão, cara.
Ah, sim. Você concorda com isso? O que você acha disso? Concordo. Eu acho que o povo brasileiro, eu diria povo da América do Sul, dos países mais pobres, vamos dizer assim, eles têm muito mais ódio e desconforto com o político do que com o seu patrão, cara. Mesmo que seja uma grande empresa, o cara que detém os meios de produção, eles têm muito mais ódio do político. Então eles sabem que vai sair um e vai entrar outro. Então a dialética histórica, a história sendo analisada diacronicamente, o povo, por mais que não entenda o que é socialismo, o que é capitalismo, ele sabe que é mais do mesmo. Né? É basicamente mais do mesmo. E o comunismo... No dia ele vai querer segurança pra rua dele, pro bairro dele, vai querer ter uma escola boa, onde vai deixar os filhos, é isso que importa, né? Ele não acredita que vai mandar, Vilela. O trabalhador não acredita que em algum momento da história ele vai mandar em qualquer coisa. Ele acredita, é por isso que nas eleições aqui o Marçal teve esse crescimento absurdo. Porque o que ele acredita é que, já que o governo não tá nem aí pra mim, eu vou eu mesmo empreender. Quero vender minhas paradinhas, eu quero controlar minha grana, eu quero eu mesmo pegar essa grana e eu quero decidir o que fazer com ela. Não quero que o governo fique mordendo minha grana e falando, você não pode isso, você tem que pagar isso, pagar esse... Então isso é um movimento que já tá acontecendo. E a esquerda não tá se ligando, perfeito, cara. Não tá ouvindo a voz da rua. Você vê o crescimento, isso é engraçado, você vê o crescimento da tal da... Cara, eu não diria... Assim, a esquerda também é uma coisa muito ampla. Mas que, de fato, existe uma parte de uma esquerda, que vai desde uma esquerda liberal até uma esquerda marxista, que, de fato, não consegue entender que o povo... Né, que eu também não gosto de usar esse termo povo, né? O que é o povo? Que povo? Povo do Paraná, o povo da periferia de São Paulo, povo da Zona Sul do Rio? Que povo é esse, né? O de povo, né? Mas que há, de fato, um descontentamento geral, há muito tempo, com as instituições, com o poder público, com os políticos. E aí essa defesa da democracia abstrata, como a viva a democracia, ato democrático. Cara, isso já não sei se engaja, sabe? Né? É tipo assim, galera, vamos aqui, a democracia. Pois é, mano, eu tô aqui nessa porra de CPTM, o caralho e tal. Não aguento mais essa merda. Que se foda também, o STF e tal. Sabe, assim, a população brasileira, não sei, cara. Sei que tem as sondagens muito bem diretas em relação a isso, mas a percepção geral do povo, cara, é que tá tudo caro, né? Que tá tudo caro, que tem muito imposto, que político não presta, sabe? Basicamente é isso, cara. Sei. Deixa eu aumentar o ganho do microfone aqui. Não sei se vocês estão reclamando também de barriga cheia. Aqui pra mim... Extrema esquerda na Europa? Extrema direita na Europa? Sim. Tipo, agora a Europa é extrema direita. Cadê o comunismo na Europa? Louco. Pra contrapor, né? Pra contrapor. Não, você vê que por questões democráticas e eleitoreiras, a galera não vota no... O comunismo, historicamente, Vilela, ele só veio por vias de guerra mundial. Primeira Guerra Mundial. O problema da gente esperar uma guerra mundial pra ter essa virada de não teve na Grécia um rolê aí do Partido Comunista, não? chave é que pode ter dois grandes problemas. Surgir o comunismo, mas o fascismo também. Foram duas políticas brutais que surgiram no pós-guerra. Extremas, né? E uma surgiu primeiro. Qual? O comunismo. Em sim. 1917, o comunismo veio primeiro. Depois veio o fascismo italiano. E depois os dois... dominaram lá, quase dominaram a Europa inteira. E daí o nazismo, né? E daí o nazismo, exato. Então, é bizarro a gente imaginar que, por mais populista que sejam essas promessas, que o povo está sendo explorado, que o burguês está enriquecendo cada vez mais, o povo não compreende uma solução lógica para a vida dele. Ele não entende o que é consciência de classe, ele nunca entendeu. E ele nunca vai entender, porque todo mundo pensa em si próprio. E se organiza em comunidades que são muito mais fortes do que a ideologia. Perfeito. A igreja que ele tá. Perfeito, o time Vilela. de futebol que ele torce. Sei lá, a turma do bairro dele. Essas coisas, esses laços familiares e de amizade são muito mais fortes do que uma ideologia que alguém lá tá gritando em cima. Cara, assim, não... Tem muitas coisas pra ser dita aqui. A observação do fenômeno, eu acho que é real, assim. Mas
a causa desse fenômeno é que eu discordo dos dois aí, tá? De fato, essa ideia do individualismo, eu usei isso no no final do primeiro turno das eleições, eu trouxe esse exemplo aqui. Que esse individualismo, aliado a uma questão de prosperidade, aliado a essa coisa do faça você mesmo, aliado que o seu destino está em suas mãos, aliado a uma realidade material dessa pessoa onde ela nasce, cresce, desenvolve, vê ali o Estado falhando consecutivamente com ela. Então, sai Sarney, entra Collor, entra FHC, entra Lula, entra Dilma, entra Temer, entra Bolsonaro. E ela tá ali numa realidade material que pouco ou nada muda. Para essa pessoa, a única saída é individual. E isso tá posto em pesquisas que mostram isso, sabe? Agora, o que leva ela a achar isso, existe uma realidade material. E existe uma propaganda também, sabe? Para que essa pessoa acredite que não há saída no capitalismo, né? Não há saída no capitalismo. O político falou, vocês têm que se organizar, eu sou o cara que vai te levar pra cá ou pra lá. Perfeito, Vilela, perfeita a tua análise, cara. Essa análise que você fez, eu citei no livro, tem a professora Sheila Fitzpatrick, ela é uma grande sovietóloga também. Ela escreveu um artigo especializado sobre esse assunto, designando classes. Como que os bolcheviques é que determinavam o que era consciência de classe. O trabalhador que resistia aos... Sorvetóloga. Sovietóloga. Sorvetóloga. Cala a boca, pô. Bolcheviques, eles não tinham consciência de classe trabalhadora. Eles eram sabotadores. Então, para você ter a consciência de classe, ela tinha que vir de cima. Nos escritos de Lenin, ele diz isso. A consciência de classe tem que ser colocada de fora. Ela não vem do seio do trabalhador. É o trabalhador que tem que entender através de um intelectual burguês, como no caso de Marx e de Lenin, qual é a consciência de classe. Então, sabe, não é uma coisa que em qualquer momento da história vai fazer sentido para o trabalhador. Porque ele não vai entender, não vai ter a mente do cara que sentou, leu, ficou com a cara enfiada em Karl Marx a vida inteira. Maxim Gorky, esse cara que eu citei aí aqui pra galera ainda há pouco, ele diz que Lenin não conhece o povo. Ele fazendo uma crítica pesada em 1917, em dezembro de 17 ainda. Falou, Lenin não conhece o povo, ele não conhece as massas, não conviveu com ela. Ele estava exilado, ele já estava desde 1905, se eu não me engano, exilado, fora da Rússia, num chalé na Suíça. Abriu Marx, ficava lendo Marx o dia inteiro, achando que tinha compreendido a sociedade lendo Marx. Você pode compreender o sistema capitalista, mas compreender a mente do povo, isso é impossível. Então ele faz essa crítica. O que ele fazia era promessas populistas para tentar colocar, e aí nas expressões dele, o povo nas patas traseiras, cara. Enfim, né? Resumindo, esse livro, sabe, eu acho que é um livro que vai ajudar muito, porque é em volume só. Eu sintetizei todas essas questões que são centrais para a gente compreender. O meu objetivo é informar, Vilela. É informar o máximo possível o público. E o público tem a sua opinião. Isso aí eu deixo pro Gustavo refutar. Deixa pro Gustavo Machado refutar. E faz a sua análise. Né? Isso aí, exatamente. Através de evidências primárias, fontes robustas. Quando você fez uma pergunta sobre o que estudos relevantes mesmo pra gente entender, né? São estudos que são feitos por especialistas soviéticos, né? Especialistas na sovietologia, vamos dizer assim. Que foi publicado por grandes universidades ou grandes editoras acadêmicas. Que foi revisado pelos pares. Né? Esses são os principais pontos de observação que a galera precisa saber. Se você vai ler sobre o comunismo e você vai ver que a editora, por isso que eu sempre alerto a galera, não acreditem no que eu estou dizendo. Chequem as minhas fontes. Vejam as fontes por vocês próprios. Quando você vai ver um livro, por exemplo, que vai falar sobre o comunismo, foi publicado por uma editora revolucionária. Aí não dá. Aí é mentira. Tipo... Uma editora, não sei qual, não conheço uma editora revolucionária aqui no Brasil, mas uma editora revolucionária nos Estados Unidos, a Erythros Press, que é uma que eu conheço, só publica livros revolucionários. Boitempo. Da extrema esquerda. Livros que são apologéticos ao regime. Não existe uma reputação por trás daquela editora em ter uma revisão pelos pares de especialistas que vão analisar como essa obra foi. Essa obra foi analisada pelos pares, inclusive, do Conselho Editorial da Dialética. Então eles analisam, veem as fontes e ver se está
sabe, de acordo com o que a gente está mencionando ali das Sim. fontes. Então a galera precisa entender isso, cuidado com as fontes. Às vezes é muito comum a galera vir com um documento primário, de repente, pá, aqui um documento primário que comprova exatamente o que eu estou falando. Quem validou esse documento primário? Porque falsificação na União Soviética rolava torto e direito durante os 70 anos. Eu vou citar, inclusive, nessa nossa conversa aqui, que como que Stalin falsificou descaradamente documentos, sabe? Para tentar esconder. E ele tinha uma colher comicamente grande, hein? Ele tinha uma colher comicamente grande. Você já viu a colher do Stalin? A tragédia que estava acontecendo lá. Então, sabe, é cuidado, a galera ter cuidado realmente com as fontes e ver quem são as pessoas. Se é um cara que já se diz abertamente, eu sou comunista, é publicado por uma editora comunista, a chance de ser uma propaganda... Ah, mas daí, cara, aí a gente entra numa parada complicada, né, cara? Porque o que vai definir o que é uma boa fonte ou não, né? Como é que é o método histórico? Como é que é como é que é o método de estudo da história? É fonte? Ah, tem uma fonte, mas daí a fonte é boa? A fonte presta? E qual é a fonte da fonte? Né? Inclusive eu fiz uma vez uma pergunta aqui, como é que a gente, quando eu tava estudando, né, tipo assim, sobre a Segunda Guerra Mundial, e muitos dos canais que eu estava... O que eu fazia? Eu pegava um vídeo de um canal que era, pô, claramente de esquerda, um cara que era claramente liberal, um cara que se dizia isento, e assistia os vídeos dele sobre os mesmos temas, assim. E eu falei, cara, como é que a gente sabe, como é que a gente estuda, como é que a gente faz pra saber se as fontes primárias dessas pessoas realmente estão batendo, como é que a gente faz esse funil de fonte e tal? O João Carvalho até respondeu, mostrando como é que faz isso. Mas enfim, cara, acho que fonte por fonte também não quer dizer muita coisa, né, cara? Eu não posso dar fonte, o Gustavo Gaiofato, entendeu? Ah, ó, galera, vocês sabiam que o Lenin isso? Ah, qual é a fonte? É a live do Gustavo Gaiofato, né? Ou mesmo pode, sei lá, o Mamãe Falei, falar que o capitalismo é top e falar assim, não, a fonte é o canal Alta Linguagem, sabe? Sei lá. Acho que você deu pra entender meu termo aqui. Falei de uma forma meio pastelão. Mas é isso.